uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira, e eu sou muito grato pela sua parceria, pela sua companhia, pela sua colaboração. Afinal de contas, você que nos assiste, dá o carinho da sua audiência, que compartilha os nossos conteúdos, que comenta os nossos conteúdos, faz parte e é importantíssimo nessa conquista do Vejam Só. Muito obrigado por todo o carinho. Quero deixar aqui minha rede social, Zeca_Pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir e conversar. E daqui a pouquinho, durante o programa, eu reforço com você as redes sociais do Vejam Só, para você poder interagir e participar por lá também, tá bom? Já vou apresentar os nossos convidados e, na sequência, sem muita demora, apresentar o tema da nossa conversa de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios ele que é um amigo, um parceiro do Vejam Só, o pastor Luciano Scala, ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Boa noite, Zeca, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo o programa. É um prazer estar aqui, hoje um assunto de extrema importância, e eu tenho certeza que aqueles que ficarem conosco vão aprender bastante. Vamos aprender juntos, Zeca. Sem dúvida, sem dúvida. Um assunto que exige realmente uma construção, Exatamente. Um diálogo, uma conversa. Nunca é demais o conhecimento sobre o tema. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar, você vai entender sobre o que nós estamos falando. Obrigado de coração, viu, Luciana? A Angélica está até soprando aqui no meu ouvido, né? O socorro bem presente nas horas da dificuldade. Angélica. Obrigado mesmo, meu irmão é um parceiro e o Vejam Só fica muito feliz com essa parceria. Bom, para a gente começar, pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Legal, Zeca. Sempre muito bom estarmos juntos aqui. Eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Nossa igreja ela fica localizada na periferia de São Paulo, na Vila Brasilândia. E nossos cultos acontecem de terça e quinta, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas. A nossa igreja ela fica na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. E além da igreja, eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que realiza um trabalho social muito grande aqui na cidade de São Paulo. Todas as sextas-feiras nós ajudamos centenas de pessoas que estão em situação de rua. Nós distribuímos uma média de 500 a 1.000 refeições no centro da cidade de São Paulo. E além desse trabalho, também nós temos uma missão humanitária em Moçambique, continente africano. Ajudamos aí aproximadamente 200 crianças na sua alimentação. E aqueles que têm problema com dependência química, eu sou responsável também por uma casa de recuperação. Precisando de ajuda, entre em contato conosco nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, e vai ser um prazer ajudar essa pessoa. Inclusive, os contatos do pastor Luciano eles já apareceram aí. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão, da igreja, todos os trabalhos que são realizados ali pela comunidade, entra lá que você vai conhecer. E também, se você entrar lá no Instagram do pastor Luciano, vai ficar sabendo também sobre os materiais produzidos, né, pastor? Exatamente, Uma Zeca. série de livros lá produzidos. E o irmão pode falar um pouquinho aqui pra gente, aqui, Legal. por favor. Então, além desses projetos sociais, que você conhece através do meu Instagram, Luciano Scala, tem os livros. Como o Zeca disse, são 12 livros publicados e de diversos temas. Grande parte deles são temas bíblicos, né, teológicos, mas também tenho livros na área de bioética, como também dependência química, como também a questão do aborto e tantos outros temas. Se você quiser, entre em contato comigo no meu Instagram, Luciano Scala, e assim eu passo mais informações. Boa, e com certeza vai ser bênção. Aliás, chega por lá, pode seguir ali a página, você já vai ter acesso a muito conteúdo também. O pastor Luciano sempre está nos debates, né? Não só aqui no Vejam Só, mas em outros canais também. E tem sempre muito conteúdo produzido por lá. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Agradeço. Deus te abençoe muito e abençoe esse ministério aí ricamente. Fica aqui também o nosso abraço a todos os irmãos ali da comunidade evangélica Vale de Bênção também, tá bom? E temos o privilégio de receber nesta oportunidade ele também, que é um parceiraço aqui do Vejam Só, o psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães. Jimmy, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui nessa noite, nessa data tão importante, cujo o irmão também tem um trabalho fundamental nessa temática. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Luciano. É um prazer estar conhecendo. Boa noite a todos, né?
E é uma honra estar nesta data hoje, dia 10, né, que é o dia que comemoramos, não, o dia que colocamos como o Dia Mundial e Nacional de Prevenção ao Suicídio. O tema é sério, o tema é melindroso, mas extremamente necessário falar, Zeca. Sem dúvida. E aí eu quero enaltecer a RIT e o Vejam Só por colocar à disposição de todas o Brasil e o mundo inteiro um tema com essa profundidade. É sempre bom estar aqui com os irmãos, né? Trago uma saudação do meu pastor, sou pastor também na Assembleia de Deus do Belém, no Itaim Paulista. Hoje também com uma presença especial aqui no nosso estúdio, né? O nosso jornalista Márcio Melo, ali da AD Belém, Rádio AD Belém, muito bom estar aqui. E vamos estar aí, né? Falando dessa temática na prática, né, pastor? Sim. Como pastor, mas como psicólogo também, trazendo esse olhar, se realmente como que acontece. Eu tenho certeza que esse programa vai atingir a vida de muitas pessoas, Zeca, porque é um tema que não é falado e temos muitos mitos em cima desse tema. Nós vamos falar dos mitos hoje aqui. Exatamente. Né? Então, a minha igreja na Assembleia de Deus do Belém, no Itaim Paulista, ali, pastor Paulo Moraes, meu abraço, ao nosso pastor-presidente, pastor Zé Wellington Costa e todos os amados irmãos ali. E também, né, sou profissional psicólogo clínico, sou palestrante. Temos ali o Núcleo Reviver, fica no Itaim Paulista, composto por vários profissionais, dentro deles a sua grande maioria da mesma fé cristã. Amém. Estão à disposição dos irmãos para o que precisarem. Inclusive, os contatos do Jimmy já apareceram aí para você. Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor do trabalho do nosso irmão, se precisa do trabalho do nosso irmão, chega por lá, entre em contato. Você vai estar na mão de um excelente profissional e, se de repente não for alguma coisa que ele possa ajudar, com certeza ele vai ter um caminho para te indicar, para te ajudar também. E o Vejam Só faz questão de abrir esse espaço aqui porque a gente sabe da necessidade. Os números dentro da nossa sociedade são cada vez maiores e, consequentemente, dentro da igreja, e por isso faz necessário que a gente tenha a oportunidade de conversar, de falar sobre, de maneira, obviamente, muito responsável e com o entendimento de que nós estamos tratando com vidas e que elas precisam de cuidado. Antes da gente entrar aqui no assunto, quero agradecer de novo ao Jimmy pelo carinho. Quero agradecer e deixar um abraço aqui para o pessoal do Ministério do Belém, Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que são, olha, falar que são carinhosos comigo é pouco. É uma turma, assim, que está no meu coração, amo demais, sou muito, muito, muito bem tratado, mais do que mereço até, mais do que mereço. Pastor Márcio aqui também, estive lá na Rádio Belém conversando com ele, um bate-papo muito legal. Acesse lá no canal do YouTube também para você poder conferir o trabalho que os nossos irmãos realizam na área de comunicação também, que é incrível, vale muito a pena, tá bom? Chega por lá também que vai ser bênção, vai ser edificado, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema do programa de hoje. Lembrando que nós estamos, então, nesse mês de setembro, que é reconhecido como Setembro Amarelo, e hoje, de maneira mais específica, no dia 10, é uma data que serve para a gente trazer à memória a necessidade de falarmos e de aprendermos sobre essa questão do suicídio com a ideia de prevenção, certo? A ideia é sempre a gente trabalhar para que esse mal não aconteça. Meus irmãos, eu vou começar, então, pegando aqui a fala dos irmãos. E a nossa pergunta, a nossa ideia é tentar entender o papel da igreja nesse trabalho. Então, eu vou começar perguntando qual é o papel da igreja e, na sequência, eu quero que os irmãos falem sobre a preparação da igreja. Se vocês observam que a igreja está preparada para lidar com esse tipo de situação, tá bom? Que vai ser, inclusive, a mesma pergunta que nós vamos colocar para os nossos internautas também, tá bom? Então, vamos lá, pastor Luciano, como é que o irmão entende essa questão? Primeiro do papel e depois da preparação da igreja para. Bom, Zeca, é um problema que ele atinge a sociedade e a igreja faz parte da sociedade. E o que nós precisamos entender é que, principalmente no meio que faço parte, que é o meio continuista, nós percebemos que ainda existe bastante tabu sobre essa temática. Creio que o psicólogo tem mais condições de ampliar essa ideia aqui para vocês. Mas, Zeca, é uma questão que eu vejo que a igreja ela precisa estar pronta para lidar. O problema do suicídio não é um problema que está fora da igreja, ele também acontece dentro das igrejas. Nós tivemos uma época onde vários casos de pastores
cometendo suicídio. Infelizmente, é um problema que a igreja ela ainda tem os seus desafios para lidar. Muitas pessoas, quando elas estão passando por um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, é muito comum a igreja, principalmente no âmbito continuista que faço parte, a igreja lidar com esse problema tentando resolver apenas com a oração. É claro que a oração ela é eficaz, e não só para isso, mas para tudo na vida. A oração ela é importantíssima. Mas o problema da saúde mental é um problema que nós devemos ter uma seriedade muito grande para lidar. Principalmente nós, pastores, quando nós estamos atendendo, lidando com pessoas que têm demonstrado um quadro de um desejo de suicídio, nós precisamos lidar com essa parte espiritual e também pensar até no âmbito clínico de ajudar essa pessoa clinicamente a se reencontrar. Então, é bem interessante que a pessoa, quando ela está com os pensamentos suicidas, ela não está querendo acabar com a vida dela. Ela quer acabar com o problema que ela está passando. Ela quer dar fim naquele problema. E acaba que ela não encontra saída, e a única saída que ela encontra é essa questão do suicídio. Recentemente, eu atendi 2 jovens na minha igreja. E incrível, Zeca, na mesma semana. 2 jovens com pensamento suicida. 2 jovens que queriam dar fim na sua vida porque não encontravam saída para os seus problemas. E como que a gente vai lidar com isso? É conversando, é dialogando, é orando por essas pessoas, é acolhendo, não é demonizando essa questão, mas é acolhendo, é ajudando e sendo preciso, indicar sim uma ajuda clínica para que essa pessoa não venha cometer o suicídio. Na sua visão, a igreja está preparada para realizar esse papel, pastor? É difícil responder, Zeca. Eu digo que sim e digo que não. Porque ao mesmo tempo que eu digo que ela está preparada, é porque, sim, existem igrejas que lidam com muita seriedade. Existem pastores que eles têm essa visão de que o problema da saúde mental é um problema que deve ser enfrentado usando as ferramentas que nós temos, sim, que é a fé, que é a oração e também de forma clínica. Mas também existem pastores, existem líderes que eles têm dificuldade de ver o problema da saúde mental como um problema físico da pessoa. Então, eles vão simplesmente demonizar. Vão dizer que é falta de fé, vão dizer que isso é uma possessão demoníaca, quando, na verdade, não é bem por aí o caminho. Sim. Então, eu acredito que existem, sim, pastores, mas muitos também não sabem lidar com a questão. Nós vamos ouvir a palavra do psicólogo também, que eu acho que é fundamental, até porque, no meu entendimento, o gabinete pastoral tinha que estar colado com a sala do psicólogo, para que multidisciplinarmente fosse tratado os problemas que são enfrentados pela igreja, tá? Pelas pessoas que ali congregam, entendendo que o Espírito Santo age de maneira multidisciplinar. Certo? A ciência, a psicologia não é do demônio. Ela pode ser usada como uma ferramenta errada, mas o conhecimento é de Deus. Desculpa, mas não dá para entender de outro jeito. Não consigo entender, a Bíblia não me deixa entender de outro jeito. E se é de Deus, o Espírito Santo usa. Mas, bom, nós vamos falar disso também. Vamos lá. Jimmy, e aí? Qual é o papel da igreja nessa questão aí da prevenção do suicídio? Bom, né? O pastor falou muito bem, trouxe alguns temas que até mesmo para quebrar esses paradigmas. A pergunta, a igreja está preparada, Zeca? Eu vou responder, a igreja está se preparando. Boa. Ela não está preparada. Se nós falássemos que ela está preparada, eu como pastor e como psicólogo também, tenho observado isso. A igreja não está preparada. Porém, a gente começa a sinalizar uma preparação. Então, a igreja está se preparando, está começando a ter um olhar diferenciado para a saúde mental. Entendeu? Então, qual que é o papel da igreja enquanto instituição, enquanto quem é provedora de acolhimento, enquanto quem olha com diferenciado? Primeiro, nem toda a igreja, nem todos na igreja, nem toda a liderança, a gente sempre coloca para o pastor, mas o pastor ele tem uma equipe, tem uma liderança, de repente tem um adolescente que não tem muito acesso ao pastor, mas tem acesso a líder, o líder dos adolescentes. É identificar essas questões. E nem sempre, Zeca, são identificados assim muito fácil. O pastor citou que teve 2 jovens que foi até o gabinete, então eles conseguiram colocar para fora, conseguiram falar. Falar de saúde mental hoje, de um tema
tão importante disso, é conflitante dentro da igreja, porque, Zeca, a mente, ela é um campo que traz dados visíveis. Então, qual o exame que nós fazemos para avaliar que a pessoa, por exemplo, faz um exame de imagem, um exame de sangue, uma ressonância? Então, quase ninguém acredita. E o cristão, ele tem muito isso relacionado à mente, a espírito, a possessão, a algo espiritual. E aí, acho que o maior desafio é conseguir identificar quando é um caso espiritual e quando é um caso de saúde mental. Evidente que quando uma pessoa está com debilidade na saúde emocional, na saúde mental, também influencia no espiritual. Também o espiritual dela vai ter... A pessoa já está com muitas dúvidas, ela vai começar a achar que tudo aquilo é uma questão espiritual. Então, é necessário, extremamente necessário, que tenha profissionais na igreja ou que apoie ela para entender esse processo, para identificar e para traçar diretrizes e ferramentas de como auxiliar essas pessoas, né? Eu gosto da frase do Spurgeon, eu trouxe até aqui, que a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas. Spurgeon está dizendo, a mente é muito profunda. A nossa mente, ela pode... Só que a carne, o nosso corpo físico, ele não tem capacidade de aguentar tudo isso. E quando tem essa incapacidade, Zeca, de lidar com essas emoções, com doenças emocionais, com patologias, essa carne vai exigir dele uma ação. É nisso que ele não aguenta. É nisso que vem a ideação suicida. O que é a ideação? É o suicídio? Não. É o pensamento, é a vontade. Só que a ideação suicida no meio dos cristãos, ela é tida como um pecado. Você pensar em tirar a sua vida é como se fosse uma afronta ao Todo-Poderoso. Não é isso que se explicam? Que a gente não pode pensar nisso. Foi Deus que te deu a vida, como que você pensa? Só que num alto grau de adoecimento emocional, num alto grau de angústia, nós vemos grandes homens da Bíblia que pediram a morte. E após estar cheio do poder de Deus, o caso de Elias. Sim. Ele estava cheio do poder de Deus, Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal, de Azera. E aí, uma frase, uma situação que ele interpreta de uma outra forma, mexe com ele tão profundamente, emocionalmente, que a solução para ele é o quê? Basta. Acaba com a minha vida. Então, é um assunto, Zé, que nós precisamos falar e entender, identificar. Primeiro, muito boa a fala do pastor Luciano, desmistificar isso. Que assim, olha, não é coisa de bruxaria, não é coisa de outro mundo, é um adoecimento. Então, se é adoecimento, nós temos que ser tratado. Às vezes, tratar espiritualmente e tratar também através da ciência. Como você bem disse, a psicologia, ela é laica, ela não tem... Porém, ela pode ser usada para um benefício. Claro. Pode ser usada atrelada à fé cristã. Já tem, inclusive, estudos disso. O CFP fez, junto com a USP, um seminário tratando como a espiritualidade auxilia no tratamento das emoções. Então, eu gostei dessa ideia do gabinete pastoral muito próximo do gabinete de saúde mental, de acolhimento ali, nesse sentido. Eu acho que iria abranger muito. Claro, de uma abrangência e de uma abordagem multidisciplinar, o Jimmy, porque... E, obviamente, que não só, eu falei aqui, citei aqui do psicólogo, porque está muito atrelado, mas se a gente pensar e for um pouquinho mais para frente, podia ser, o gabinete pastoral, a sala ali do psicólogo, do lado podia colocar um educador físico. Perfeito. Que vai ajudar muito nessa área. Uma enfermeira orientando o médico na saúde. Depois vai ter a nutricionista. Nossa, é o sonho. Não é isso? Da igreja como esse corpo de Cristo. Exatamente, porque são as ferramentas que você vai ajudar e todos eles vão falar isso. Você está assim, vamos orar junto? Mas você vai fazer a terapia, você vai praticar uma atividade física, você vai se alimentar bem. É isso, é essa construção que o cristão vai fazer da sua vida. Cuidar... Eu não sou aqui defensor da missão integral nem nada disso, mas é cuidar do todo integralmente. Acho que todo faz sentido. Né? Não, porque senão a gente fala algumas coisas que o pessoal já põe num outro balaio. Já interpreta de e não outra é isso que eu quero dizer, mas é essa ideia. Antes da gente voltar aqui na conversa, deixa eu só abrir aí a oportunidade para você participar aí da enquete e votar e nos ajudar, acessando o nosso perfil do Instagram, que já aparece aqui para você. Põe na tela aí a pergunta que a gente fez. O que a gente quer saber de você é o seguinte: a igreja está preparada para lidar com casos de suicídio?
Vamos ver as opções. Primeira delas, sim, está bem preparada. Segunda opção, não, precisa melhorar muito. E a terceira opção é não tenho certeza. E aí espero que o programa te ajude aí nessas conclusões, tá bom? Vai lá, vote. Na postagem seguinte você justifica também e participa aqui do Vejam Só. Pastor Luciano, o Jimmy falou uma questão aqui que eu acho muito interessante e queria ouvi-lo sobre. Ele falou dos pensamentos suicidas e que muitas vezes são taxados como pecado. Sim. Só até para jogar uma pimenta aqui, para a gente não perder o hábito, né, de ter uma polêmica. Você gosta, né, Zé? Já uma comida apimentada. Eu gosto. Tá bom, vamos lá. Eu discordo um pouquinho do Jimmy, porque eu acho que é pecado. Sim. A minha variação não é um pecado imperdoável, certo? E muitas vezes a igreja trata isso como um pecado imperdoável. Certo. E aí eu acho que é o X da questão. Porque daí você põe um peso muito grande na pessoa. Sim. E depois põe até na família. Querendo ali... nossa, é difícil. Complicadíssimo, Fala Zeca. aí um pouquinho teologicamente sobre isso. Pensar sobre esse tema, eu já debati esse tema. E o meu posicionamento também ficou como um pecado. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que cometeram suicídio. Nós temos pelo menos 5 exemplos de homens que deram fim à sua vida. E todos eles, de forma unânime, estavam, de certa forma, longe da presença de Deus e cometeram isso. Nós temos exemplos de homens de Deus que tiveram pensamento. O pastor citou no caso de Elias, né? De fato, Elias está lá. Recentemente eu falei sobre esse texto na igreja e, de fato, Elias teve esse pensamento. O desejo dele é que Deus tirasse a vida dele. Nós temos Jonas, alguns vão dizer também que Moisés quis que Deus lhe tirasse a vida. Ou seja, o pensamento em si, ele não deve ser considerado como pecado, e sim como uma tentação, como um desejo da carne. Agora, o ato em si, biblicamente, eu vejo como pecado. Eu considero, sim, como pecado. A pessoa, ela passar por um momento difícil, ela passar por um momento de grande pressão, a pessoa ter esse pensamento, ela tem que buscar em Deus ferramentas para conseguir lidar com isso. Olhando de forma bíblica, né? De forma teológica. Ela deve buscar em Deus. Os homens da Bíblia, os apóstolos, o próprio Jesus, eles tiveram muita pressão. Eles sofreram grandes pressões, mas em todo o tempo eles buscaram forças em Deus. Então eu acredito que o pensamento ele não é pecado, o ato sim. Tirar a sua vida, a pessoa está ferindo o 4º mandamento, que é o matar, não matar, né? E ela está tirando a sua própria vida. É uma questão muito dura de nós lidarmos. Zeca colocou, mas é um pecado sem perdão? Não considero como sem perdão. Considero como pecado. A pessoa, ela pode, de repente, tomar alguma coisa para morrer e ela fica 1 dia, 2 dias internada. E, nesse tempo, ela se arrepende. Então, todo pecado que dá tempo da pessoa se arrepender, que dá tempo da pessoa confessar e se arrepender, ela alcança o perdão, biblicamente dizendo. É um debate teológico bom, mas não é o tema de hoje. Depois a gente pode marcar um dia para falar sobre. Sim. Mas, bom, ainda nessa questão, Jimmy, e aí eu quero devolver para você falar dessa questão psicológica, porque daí, na minha visão, entra o grande X da questão e onde eu penso que a igreja, ela acaba, em alguns casos, agindo como vilã. Porque, mesmo eu acreditando que é um pecado, eu creio que a graça de Deus superabunda, inclusive nesses casos. O texto de Romanos, lá com o apóstolo Paulo, é muito claro. Nada nos separa do amor de Deus, nada. Não tem nada que separe. E a Bíblia só coloca um caso de um pecado sem perdão. E não é o suicídio, não é o pensamento. Mas, às vezes, a igreja pesa na culpa e esquece da graça. Aí eu acho que a pessoa se enrola. Porque já não bem psicologicamente, com a saúde mental já abalada, ainda precisa lidar com a culpa. Se ela vai, por exemplo, no gabinete pastoral, se orientar com o pastor. Pastor, estou com esses pensamentos. Aí pronto. Aí desaba. O que a gente tem que ter em mente, Zeca, que, por exemplo, essa pessoa que chega a pensar em ter ação suicida ou chega a cometer o ato, ela tem estatística que
96,8% das pessoas que cometem suicídio, elas têm uma patologia mental. Então, elas são doentes emocionalmente. Não são saudáveis. Ninguém acorda saudavelmente e fala, eu vou tirar minha vida hoje, ou eu estou com vontade de tirar. Então, vamos partir do princípio que a depressão é um carro-chefe para o suicídio, né? Então, ela é doente emocionalmente. Tanto que se 98% das pessoas que são doentes emocionalmente, que fazem acompanhamento médico-psicológico, não comete o suicídio. Então, qual que é o primeiro remédio para lidar com os pensamentos suicidas, com a ideação suicida? Tratamento médico, psicológico, aconselhamento. Então, a gente precisa tratar. Sim. Então, se a pessoa ela é doente, como eu vou colocar culpa em uma pessoa que é doente? Entendeu? A culpa, ela só aumenta em mais essa angústia, esse adoecimento emocional que pode levar ao suicídio. Aliás, a instigação ao suicídio é por culpa, aliás, é crime. Então, a pessoa que fala, olha o que você fez, esse pensamento, isso para uma pessoa que não está saudável emocionalmente, ela não sabe lidar com isso. Uma pessoa saudável, o pastor orienta, o pastor traz à luz da Bíblia, ela consegue identificar. Uma pessoa que não está assim, que já está no quadro depressivo, os seus pensamentos são distônicos, não tem um pensamento coeso. Ela tem várias situações, sintomas, o que ela vê uma situação, ela interpreta a outra. E aí essa pessoa, eu colocar ainda mais culpa nela, acho que ela menos precisa é de uma questão de culpa, né? O pastor Hernandes Dias Lopes ele tem uma leitura muito interessante nesse sentido, com muito cuidado em relação à questão da salvação ou não, né? Porque nós, como o pastor bem disse, nós não conseguimos identificar isso, né? Nos Estados Unidos tem uma ponte famosa, que é o local onde mais se comete suicídio no mundo, The Golden Gate. E a BBC de Londres ela fez uma reportagem interessante. São pouquíssimos sobreviventes, se não estou enganado, 17. Lógico que paraplégico não consegue, mas os que conseguiram se manifestar foram unânimes dizer que no momento que pularam se arrependeram. Mas quem tem esse radar? Quem consegue visualizar isso? Só o Todo-Poderoso. Exatamente. Então, nesse sentido, à luz das Escrituras, pecado não tem debate teológico, mas, porém, nós não conseguimos visualizar isso. É a oportunidade perfeita para eu falar uma coisa aqui que durante muito tempo eu quis falar. E aqui não é calvinismo nem arminianismo. Salvação é de Deus. Ponto. Voltando aqui. Eu gostei dessa frase. Não, só para deixar aqui, aproveitar a oportunidade, que você deu a deixa boa para falar isso. Já faz muito tempo que eu quero falar aqui cabe. Mas Jimmy, você falou da depressão e você falou na resposta anterior que a igreja está se preparando. Eu queria que você colocasse 2 pontos aqui para a gente, por favor. Primeiro, a pandemia foi um marco importante nesse sentido? Apesar de todo o sofrimento, né? Mas ela deixou um saldo positivo nessa questão das igrejas, principalmente, olharem com mais carinho para essa questão da saúde mental. E segundo, se a depressão continua crescendo aqui no Brasil. Eu não tenho números atuais de pesquisa, mas se eu não estou enganado, numa das últimas informações da OMS, era o 5º país mais deprimido do mundo, ou algo no... Já estamos chegando no 4º. Pronto. Né? No 1º da América Latina. Né? Então, assim, a pandemia, assim, ela modificou o olhar, né? Porque era algo muito de medo, de muito luto. A igreja teve que lidar com muito luto. Teve igreja que perdeu inúmeros membros, parentes, né? Com a privação da liberdade, com pessoas que estavam acostumadas a ir para a igreja, agora tinham que ficar em casa. Então, isso gerou, Zeca, para você ter ideia, aumentou em 90% de pessoas que nunca foram a um psiquiatra buscar ajuda psiquiátrica, devido à pandemia. Então, a pandemia deu um boom na saúde mental. A pandemia passou, porém, os efeitos dela nós estamos emocionalmente, psicologicamente, enfrentando agora. Tem pessoas que tudo bem, achou que estava tudo bem e não está tudo bem. A depressão, infelizmente, tem aumentado. Estima-se que até 2028, ou até menos que isso, seja uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Então, assim... Capacitante na questão assim, de trabalho, laborar, de labor, de estudo, né? Então, é um tema muito sério.
E a igreja precisa ter acesso a esses dados. A igreja não pode estar longe disso, porque a igreja é feita de pessoas da sociedade. Então, ela está na mesma estatística. Mesmo sendo cristão ou não, você está na mesma estatística. Então, a igreja tem que ter acesso a isso. A igreja tem que saber lidar com questões emocionais. A igreja tem que, graças a Deus, eu tenho inúmeros pastores amigos que recorrem a gente com a situação de gabinete, que percebeu que não é de orientação espiritual. Fala, irmão, irmã, a senhora precisa de um acompanhamento especializado. E que o pastor que tenha isso, falando da sua área, né, professor de teologia, aí, quem pode levar o Zeca, hoje já está inserida nas universidades de teologia a matéria de psicologia, mas não só aquela psicologia pastoral, de aconselhamento, a psicologia nata ali para entender esses processos de adoecimento. O homem é multidisciplinar, o homem é multifacetário. E um líder cristão, um pastor, um reverendo, ele tem que ter essa leitura ampla do ser humano no seu todo. Né? Então, hoje, como eu falei, a igreja está se preparando. Hoje você vê presença de psicólogos dando palestra nas igrejas, né? Falando para casais, falando só para homens, falando para adolescentes. Entre jovens e adolescentes, Zeca, o número de suicídios tem aumentado. Isso está ligado a um alerta muito grande. Né? Porque nós não estamos sabendo lidar com as frustrações, com o adoecimento. E aí o remédio que as pessoas buscam é o suicídio. Eu vou depois de me pedir para você fazer uma leitura, dividindo em grupos, porque eu acho que tem situações que são específicas de cada grupo. Você acabou de falar dos adolescentes, eles enfrentam situações, os homens, as mulheres, depois nós vamos falar isso. E de verdade, essa questão dos adolescentes cresce mesmo. Eu tenho experiência de um caso, assim, na minha vida, e 11 anos de idade. Então, assim, é coisa que você não consegue entender. Luciano, eu queria que você falasse sobre essa perspectiva que o Jimmy trouxe aqui, e se você, como pastor, na sua comunidade, nos lugares, se você percebe esse crescimento dentro das igrejas, de pessoas com depressão, ou depressivos, né, vamos dizer assim, ansiosos. Você percebe isso no dia a dia, esse avanço? Zeca, percebo, infelizmente. Isso fica muito mais agravado quando nós pensamos em pastores, em líderes que estão angustiados, deprimidos e com pensamento suicida. Nós tivemos, alguns anos atrás, um aumento expressivo de pastores cometendo suicídio. E a igreja, o ambiente religioso, não me refiro apenas ao cristão evangélico, eu digo ambiente religioso. Em muitos casos, ele se torna um ambiente tóxico e até propício. Eu lembro na época da faculdade de filosofia, eu estudava com um padre que cometeu suicídio. Então, esse peso eu percebo não apenas nas igrejas evangélicas, mas a igreja, o ambiente religioso no modo geral. A cobrança, o excesso de cobrança, o fato de exigir com que a pessoa busque a perfeição. Você elevar a pessoa a ter essa perfeição na sua conduta em tudo, isso acaba adoecendo as pessoas. Então, dentro das igrejas, isso tem aumentado. É claro que a igreja ela também se torna um reflexo da sociedade. Nós estamos falando de adolescentes cometendo suicídio. Isso tem acontecido. Eu vou aderir muito às redes sociais. Esse lance da pessoa, ela se comparar, ela ficar se comparando, ela querer ter a vida do outro, isso acaba adoecendo as pessoas. E isso não acontece apenas com adolescentes. Acontece com todas as pessoas, né? Então, a rede social, ela tem esse efeito. Nós tivemos a pandemia. E a pandemia, como o próprio doutor colocou, trouxe uma explosão disso na sociedade. Pandemia, não somente nas igrejas, mas na sociedade no modo geral. Então, esse adoecimento da mente tem acontecido e acredito que as pessoas que estão assistindo, que têm vivido isso, elas devem buscar ajuda. E nós, como igreja, precisamos ter esse olhar sensível a essas pessoas. Se você tem alguém perto de você que tem tido esse tipo de posicionamento, tem falado sobre este assunto,
tem colocado para você que não vê saída para os seus problemas, acenda o sinal de alerta. Eu acredito que esse fato do Setembro Amarelo, esse amarelo é esse alerta. Preste atenção. Preste atenção em você, preste atenção no outro, preste atenção no seu pastor. Talvez você está numa igreja que o pastor não está bem. E talvez ele está ali lutando contra ele mesmo, está tentando, de todas as formas, permanecer de pé. E a igreja tem que ter esse olhar sensível, esse olhar clínico. Então, Zeca, nas igrejas tem acontecido muito, infelizmente. Você percebe uma busca maior por solução, Luciano? Porque, às vezes, a preocupação fica também nesse sentido, né? Cresce o número, Sim. Mas o medo é que isso fique mais... Aumentou, mas fique mais escondido. Ou você percebe que as pessoas estão mais abertas, assim? Então, por exemplo, no seu ministério, hoje aparecem mais pessoas falando sobre, que não acontecia tanto tempo atrás. Dá para ter essa leitura, esse diagnóstico? Sim, porque nós temos visto casos, Zeca, de pastores passando por esse problema, de artistas, de pessoas da mídia, de pessoas das redes sociais, youtubers, enfrentando esse dilema. Então, eu acredito que tem dado essa flexibilidade para as pessoas olharem para isso e entenderem. Não é loucura, não é demônio. É um problema de saúde mental. Então, eu creio que, de fato, as pessoas têm tido mais abertura para falar sobre esse tema. Os pastores têm tido mais abertura para falar sobre isso. Sim, acaba tendo... Até o momento, né, exige isso também. Jimmy, eu anteriormente tinha pedido para você fazer uma leitura específica de cada caso. Vou colocar mais um, e vamos começar por ele. A questão da liderança, porque realmente é algo que chama atenção. Nós tivemos alguns casos que ganharam notoriedade, né? De pastores que enfrentaram esse sofrimento, né? E eu queria que você começasse comentando primeiro desse grupo aí dos líderes. Vamos lá, né? Quem que é o pastor do pastor? Quem que o pastor se aconselha? Aí já não precisa nem falar mais nada. Sabe? Acho que a gente começa por aí. Porque um pastor, um líder, ele não pode demonstrar fraqueza. Ele entende isso. Pô, se o pastor tá depressivo, que dirá da igreja? Às vezes, Zeca, não confia num outro líder, porque tem medo que o outro líder exponha isso, ele perca esse espaço, né? Muitas das vezes, nem a família tem esse acesso a esse pastor, porque já é meio que estigma, o pastor é sofrimento mesmo, o pastor ele passa por isso. Mas qual que é o limite desse sofrimento? Quando que um pastor deve procurar um líder, deve procurar auxílio? Tem pastores que estão sem dormir, Zeca, não dorme, toma muito medicamento para dormir. Tem pastores que têm problemas pessoais e não tratado. E como que isso... Nós somos... é como se fosse uma panela de pressão. Tira o pino da panela de pressão e coloca um Durepox ali, coloca para ferver. Dentro de um tempo, ela vai explodir. Então, assim, tudo que está guardado ali dentro, tudo que não coloca para fora, uma hora vai explodir. Então, o líder ele tem essa dificuldade de falar das suas emoções. Ele tem dificuldade de procurar um profissional. Por quê? Vergonha, medo, falta de conhecimento, achar que vai se expor, né? E ele não tem capacidade de lidar com isso sozinho. Se a gente não sabe resolver um problema, Zé, que a gente precisa de alguém. Então, o líder ele não procura, ele não dá. E, infelizmente, nós tivemos esses dados tão ruins, que a líder chegando no seu limite de sofrimento, e às vezes em silêncio, às vezes não falava muito disso, que no limite do seu sofrimento pensa tanta tragédia, tem um pensamento catastrófico, se eu falar, eu vou perder, eu não vou ser mais referência, quantos congressos eu fui, o que vão pensar de mim? Mas o que vão pensar de você se você não tiver saúde? Então, quando às vezes a gente vê líder fazendo uma pausa para se tratar, para cuidar, para diminuir o seu ritmo, eu acho isso muito válido, porque é por ali que a gente começa a se tratar. Então, falar das suas emoções, para me atender o outro, eu tenho que atender a mim. Por isso que todo profissional de psicologia ele tem que ter um psicólogo. Tem que ter um psicólogo, perfeito. Não tem como. Os caras falam, então assim, vocês nunca vão ficar desempregados, porque um precisa do outro. Mas é verdade, porque o que eu vou lidar? Às vezes estou no consultório, eu saio de lá com tudo aquilo, e aí vou colocar como? Vou para casa como? Mas daí, Jimmy, eu vou voltar num assunto culpa. E eu acho esse tema muito importante quando a gente fala de religião, porque ele é um tema muito utilizado na religião, a culpa. Um psicólogo se tratando com outro psicólogo, parece que é uma coisa mais natural.
Agora, o pastor, tratando com outro pastor, parece que a culpa pesa. Porque daí o pastor vai ter que falar do pecado dele para outro pastor. E aí barra, Mas bloqueia. A psicanálise, né, o pastor até gosta aí, vem falar que a cura vem pela fala, de colocar para fora. Eu sugiro, Zeca, uma opção de leitura aí, Culpa e Graça, do Paul Tournier. Perfeito, Acho que todo pastor precisa ler. Ele é um médico, psiquiatra. Vamos aumentar isso daí? Vamos. Todo cristão precisa ler. É um livro incrível, Culpa maravilhoso. e Graça, do muito Paul bom, Tournier. muito bem Para ele lembrado. entender como que esse processo de culpa pode adoecer ele fisicamente e emocionalmente. Né? Então, assim, não adianta eu ficar com isso. Eu sou vulnerável, né? E é fácil eu me apresentar perante Deus do meu pecado. Difícil eu me apresentar perante alguém que eu tenho confiança, que o psicólogo ele tem por ofício, Zeca, o sigilo. Eu acho que todo pastor deveria ter por ofício, criminalmente, inclusive, o sigilo. Ah, é? Não, deveria ter, Zeca. Sabe por quê? Eu entendo que Porque deveria. você vai lá no gabinete pastoral... Você expõe a sua vida, Você expõe, né? aí chega à noite, a pregação, o tema, não é o seu nome, mas todo mundo já sabe que é o irmão As características. que está com problema no casamento, que está com problema com o filho. Não, Zeca, eu poderia só fazer um breve? Poderia não. Deve, você está aqui para isso eu vou me sentir mesmo. culpado. Vai lá. Zeca, é bíblico isso. Tiago fala sobre isso. De confessar uns aos outros. De confessar. Orar uns pelos outros. Eu escrevi um livro recentemente sobre Tiago, até apresentei ele aqui já. E uma das temáticas de Tiago é exatamente isso, de você confessar as suas culpas. Daí vem o dilema, mas peraí, isso daí então vai no sentido do sacramento, da confissão utilizado... Auricular, né? Exato. Que é utilizado pela Igreja Católica Romana? Não. Esse confessar os seus pecados, as suas culpas, não é simplesmente para nós alcançarmos o perdão do líder, não é isso. Esse confessar, ele tem aspecto terapêutico. Clínico, né? Clínico, você falar. Boa. Quantas vezes você fala do seu problema e você sente um alívio depois que você fala, a pessoa só te ouviu, ela ficou ali parada te ouvindo. E só o fato de você expor, de você contar, você recebe esse alívio, esse refrigério. Sim. Então, é bíblico você confessar, você falar, você expor. O problema é nós encontrarmos alguém de confiança. Era essa a minha pergunta que eu ia emendar. Você consegue enxergar a igreja como um ambiente terapêutico? Exato. A igreja vai te cuidar, a igreja vai tratar a tua dor. O pastor vai falar para quem? Para o vice dele? Não. Vai falar para o outro que está do lado? Normalmente, né, Zeca? Meu pai é um grande aconselhador, pastor Magalhães, um abraço para o Zé Carlos Magalhães. Ele recebe muitos obreiros, pastores de outros ministérios. Por quê? Porque no ministério do pastor, ele não vai falar com outro que tem uma congregação maior que a dele é maior e vai falar. Então, assim, a pessoa... Então, eu acho que todo mundo deve ter um pastor de confiança. Perfeito. Alguém que você possa... E o que essa pessoa vai fazer com tudo isso, né? Com a direção de Deus, com a orientação do aconselhamento pastoral, cristão. Primeiro é não julgar. Ali não é um local de julgamento, de penitência, de olha... Mas o cuidado, é de ser tratado, é de ser cuidado. Não olhar com espanto, né, doutor? Porque às vezes a pessoa, ela ouve o pecado do outro... Nossa, você... Acabou, Zeca. A pessoa já se sente a pior pessoa do mundo. E aí entra um outro aspecto interessante, que daí não é só da igreja, é muito forte na sociedade, que é o não ouvir. A gente não escuta, né, Jim? A gente só quer falar. E ouvir... Nossa, são poucas pessoas, Pouquíssimo, de estar pronto ali. E às vezes eu preciso falar e depois só escutar. Sabe? Escutar assim, meu filho, amém. Estou orando com você. Às vezes a pessoa não quer, ela nem quer uma orientação. Não. Porque ela já sabe. Ela só quer falar. Isso, exatamente. E essa fala dela, Zeca, eu trago muito a fala de Ana. Que Ana, passando aquela luta dela, Ana não tinha filhos. Quando Ana vai lá e coloca para fora, ela usa uma frase interessante, que ela fala assim, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Da multidão dos meus desgostos tenho falado eu. A Ana falou, eu sou essa mulher, eu sou isso aqui. Eu sou um poço de angústia, eu sou um poço de desgosto, eu sou isso. Quando ela coloca isso para fora, ela reconhece, Zeca, ela é curada. Sim. Naquela ano foi curada. E essa fala, doutor, eu achei muito interessante, porque Eli, nessa ocasião, que foi o sacerdote que ouviu, Eli não estava na direção de Deus, estava fora.
Mas Eli teve uma sensibilidade muito grande, porque ele chegou para Ana, ele não sabia o que ela tinha orado. Ele simplesmente falou, vá em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Ele começou mal e terminou bem. Então, eu acho que, às vezes, o nosso papel como ouvinte, como alguém que está ali ouvindo uma angústia, não é colocar para a pessoa mais para baixo, colocar mais peso, mas é dizer, fique em paz. Deus tá vendo, Deus está te ouvindo. Às vezes, o ouvinte tem aquela tentação, e você já citou muito bem, pastor Luciano, que quando a pessoa confessa a outro, como diz em Tiago, não tem nada a ver com o sacramento católico. Sim. Mas eu fico com a impressão, e agora a gente conversando aqui me saltou isso, de que o ouvinte ele fica com a tentação de fazer como no sacramento católico, de dar a penitência. Claro. De dar a penitência para a pessoa, de dar os caminhos para a pessoa. Não é verdade? De expor, ele quer. Cai numa tentação tem pessoa incrível. que só acha que é perdoada, Zeca, se ele passar, se ele for chicoteado, se ele for colocado ali. Ele não sente perdão de Deus, ele não sente o perdão do líder. Às vezes é o próprio. Não, ele quer penitência, ele quer não. Ou a pessoa que está aconselhando fala assim: não tá certo, só que não. Você tem que ir lá para frente, você tem que ser exposto. Você tem que ser colocado, você tem que passar, pagar o preço. Mas o preço não foi pago. Sim. E onde que o meu pecado é diferente do teu? Se tudo é pecado, Não, sim. Foi a linha que eu já iniciei trabalhando na questão do suicídio, que é muito fácil a gente julgar, porque é um pecado assim que às vezes escandaliza, mas é um pecado. Nós aqui no Vejam Só já falamos fofoca. Não, mas por cristãos é que ele não acredita que é. Pecado. Sabe, que na cabeça dele ele fez um termômetro de pecados. Sim. Então ele não se sente mal não pagando o irmão, comprando o Avon, não pagando. Ele não se sente mal, ele ceia tranquilamente. Tranquilo, né? Ele ceia tranquilamente. Mas o outro eu falo, tem muita gente grande. indo pro inferno achando que tá indo pro céu. Se for... O que chama atenção são pecados de ordem sexual. Moral, né? Vamos falar até moral. Exato, porque os demais parece que não escandaliza. Não tem, ele não sente. Você só vê nas igrejas que ainda tinha esse costume, no dia de pedir perdão, lá só adolescente, só jovem. Só eram os coitadinhos que estavam lá, que não conseguiam. Esses parece que têm mais consciência do seu pecado do que quem não tem. Com quem que está aqui, está achando que está tudo bem e não está. Sim. Para quem que está... O que mais tem nas igrejas é irmão que semeia contenda entre irmãos. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque semeou contenda. Isso. Não, sem nunca dúvida, vi ser tratado. E está indo para o inferno. Sim. E está sendo um instrumento grave na piora desses que sofrem com a saúde mental já debilitada. Sabe, no sentido assim, se você incentiva o outro, se você coloca... Porque a acusação, o acusador é o diabo. E eu falo às vezes para irmãos, falo assim, irmão, você está sendo um diabo na vida da sua filha, você está sendo um diabo na vida do seu esposo. Você está sendo um diabo. Pastor, é muito sério. Não, falar é verdade, que ele é acusador. E o que você faz todo dia é acusá-lo, é acusá-la. Então você está sendo um diabo, a irmã é uma diaba. É muito forte o que você está falando. Eu falo, então, é verdade. Pesquisa no original grego, não precisa nem... Eu não sou teólogo, fera, mas pesquisa. Então, toda vez que você faz uma ação próxima dele, você está sendo igual a ele. Quantos diabos não tem na igreja, cantando, adorando a Deus, mas é diabo na vida do outro? Nossa, Jimmy, forte isso e bem visto. Bem visto. Até o histórico arrepiou aqui. Amém. Mas é verdade. É uma leitura boa mesmo. Sim. A pessoa faz esse papel. Exato. E faz esse serviço em prol do diabo. Porque é aquele que acusa, aquele que aponta. E a pessoa não se percebe o dano que ela está causando no outro. E alguém pode cometer o suicídio por causa disso. Porque entrou numa igreja e não se sentiu acolhido. Quantos casos já não devem ter acontecido depois de uma pessoa ter ido buscar ajuda e recebeu isso? Ter piorado. Irmãos, nós vamos precisar ir para o intervalo, mas eu quero encerrar esse bloco ainda com uma fala de vocês. E aí, no próximo bloco, nós vamos fazer as considerações finais. Eu vou querer que também vocês reservem um tempinho para fazer uma aplicação para quem nos assiste, para quem necessita, quem busca e oferecer um caminho aí. Mas, antes de encerrar, eu queria falar da família. Porque nós estamos falando da questão do suicídio. Infelizmente, o mal pode acarretar, acontecer, tal, mas tem quem fica. Sim. E aí, Jimmy, como é que é a situação aí de quem passa por isso e como a igreja pode, a psicologia pode ajudar quem enfrentou essa situação, mas continua aqui? Zeca, existem dois casos. Daquela família que perdeu alguém nesse sentido, né?
que vão se questionar o que eu poderia ter feito. Né? Eu não vi. E, Zeca, assim, esse é um tema tão sério, porque, infelizmente, há uns 3 anos atrás ou 4, eu não consigo me recordar, na minha igreja, após um culto de Santa Ceia, num sábado à noite, no domingo de manhã, uma irmã, já de meia idade, cometeu suicídio. E eu fiquei me perguntando, por que ninguém me mostrou essa irmã? Por que ninguém me apresentou? A nossa igreja é grande. Será que ninguém falou para ela, tem um pastor ali que ele é psicólogo, conversa com ele agora que acabar o culto? Será que ninguém me viu para auxiliá-la? Eu não a conhecia nesse sentido. Então, a família via um sofrimento, mas não sabia como buscar ajuda. Não sabia onde buscar ajuda. Então, tem essa família que perdeu e vai ter que se reconstruir, vai ter que lidar com isso, né? Primeiro entendendo isso, que foi um sofrimento da pessoa, chegou no seu limite. Agora tem aquela família que pode evitar que isso aconteça. E aí tem alguns mitos que falam assim, quem fala não faz. Quem fala que vai fazer, não... Irmão, só quer te chamar a atenção. Não, faz. É mito, está ensaiando. Ela está criando coragem, essa pessoa precisa de atenção urgente, porque ela está ensaiando, ela está criando coragem para conseguir. Então, a família ela tem um papel fundamental no sentido de identificar que é a primeira situação, só que, infelizmente, Zeca, a família é fonte do conflito. A família, ela é um dos motivos que leva a pessoa a adoecer emocionalmente. A gente chama de família disfuncional. Mas, a gente entendendo a igreja como uma grande família, então a igreja também abrange isso. Eu sou sua família. Talvez na sua casa você tenha um pai alcoólatra, um pai abusador, uma mãe narcisista, mas na igreja você tem segurança, na liderança, no pastor, na irmandade. Sim, e deve procurar esse auxílio lá também, né? Para a gente encerrar o bloco, Luciano, e aí, como é que fica, e como trata, né, a família que passou por isso? Muito difícil, Zeca, lidar com isso. Eu tive essa experiência de um pai que cometeu suicídio, um pai policial que tirou a vida, e a esposa se sentia culpada porque antes dele fazer isso eles tiveram uma briga, como qualquer outro casal tem. E ele, depois da briga, cometeu suicídio. Então, essa família, ela vai precisar, de fato, de ajuda. A família, ela tem um papel fundamental na prevenção, sobretudo. Então, se você tem uma pessoa na tua casa, na tua família, seja um esposo, seja uma esposa, seja um filho, seja um pai, uma mãe, você deve estar atento. Se a pessoa tem dito, como o próprio doutor colocou aqui, é mito a pessoa que fala não faz. Faz sim. Claro. Eu conheço casos. Então, a família, ela tem uma responsabilidade imensa na prevenção. A igreja tem essa responsabilidade, a irmandade tem essa responsabilidade de perceber que a pessoa não está bem, de chegar junto. O português é esse, chegar junto, abraçar, acolher essa pessoa e demonstrar que, de fato, a pessoa tem em você um porto seguro, que ela pode confiar, que ela pode desabafar e não vai ter esse olhar julgatório. E a família que enfrentou esse dilema é uma família que vai precisar do apoio da igreja, sobretudo de um apoio clínico. Porque essa pessoa, essa família, ela vai carregar a culpa. Por que que eu não fiz? Por que que naquela vez que a pessoa me disse e eu não fui mais atento? De fato, a pessoa ela vai ter essa culpa, mas é aí que vai ter que entrar um tratamento, que vai ter que entrar a ação do Espírito Santo para acalentar, confortar e mostrar para essa pessoa de que Deus está com ela. E se houve algum erro ou não, isso não é o que deve ser considerado agora. O que deve ser considerado agora é o recomeço. E recomeçar em casos assim é algo muito difícil. Sem dúvida. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, os meus convidados vão fazer ali as considerações finais. Nós vamos até reservar um tempinho maior para que, além das considerações finais, eles deixem para você também uma aplicação prática desse tema, tá? Que é importantíssimo, fundamental. E eu espero, né, é a minha oração, que essa conversa que seja só um início, tá bom? Porque realmente tem muita coisa para falar, o nosso tempo não permite, mas a nossa oração é que o Espírito Santo alcance aí o seu coração e fale a você aí sobre esse tema também e que as igrejas sejam impactadas por isso, abrindo esse espaço também, tá bom?
telefone da grade na tela, quer estudar teologia, quer se profissionalizar aí nessa área do conhecimento das escrituras sagradas. Na grade tem muita coisa. Chega por lá. Código 11 3115 0819. 3115 0819, tá bom? Fica aí a dica do Vejam Só. Além disso, redes sociais da HIT. Vem conhecer nossa programação, os programas, conteúdo. Tem muita coisa legal para você aqui na HIT, tá bom? É o que eu falo sempre. Vem conhecer a HIT que você vai dar férias pro seu controle remoto, tá? Vai deixar ele de lado lá e vai ficar ligadinho na HIT. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Hoje tratando de um tema muito sério, um tema pesado, mas que necessário a gente falar sobre. Hoje nós estamos falando sobre a questão do suicídio, utilizando a data, né, do mês de setembro, Setembro Amarelo, e de forma mais específica o dia 10, que é essa data para a gente relembrar, para trazer esse assunto à tona, para falar, lançar luz sobre essa questão. E eu fico muito feliz de poder fazê-lo aqui no Vejam Só, junto com dois grandes amigos, o pastor Luciano Scala, o psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães, que no primeiro bloco, assim, numa conversa necessária sobre o tema, tá bom? Quero só reforçar que o contato de ambos fica disponível para você lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Então, se você quiser repercutir sobre o assunto, se você quiser falar sobre o tema, se você passa por dificuldades, procure os nossos convidados, que eles estão aptos para te ajudar. E se não for possível que eles te ajudem, eles obviamente vão saber indicar um caminho para você, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, mas eu vou deixar o tempo então para vocês fazerem as considerações finais, a conclusão e transmitir uma aplicação para quem nos acompanha, tá? Jimmy vai começar. O pastor Luciano vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, então, tá bom? Vamos lá, Jimmy, por favor. Vamos lá, né? Setembro Amarelo, o tema da campanha deste ano, né, é Se Precisar, Peça Ajuda. Então, acho que essa conversa hoje é para você identificar quando eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda para quem? Você que é familiar, você que tem alguma pessoa que passa por um adoecimento emocional, uma depressão, uma bipolaridade, uma esquizofrenia. O pastor trouxe aqui que ele tem um trabalho com pessoas que foram viciadas em álcool e o uso do álcool também é um dos fatores que é muito grande para o suicídio. Então, identifica tudo isso. E você que é cristão, está ali, passando por isso, por uma situação difícil, já teve esse pensamento que a gente chama de ideação suicida. Isso já passou pela sua mente, você está enfrentando um sofrimento, algumas questões, às vezes um término de um relacionamento, às vezes um luto por questão da familiar, do trabalho. Você precisa de ajuda, né? E alguém que está com você. Existe solução. Acho que a grande questão é trazer assim, peça ajuda. Vou pedir ajuda para quem? Se você não tem ninguém que você confia nada, tem o CVV, que é muito importante trazer, Zeca, que é o Centro de Valorização da Vida, tem pessoas especializadas para te orientar ali, mas fale com o seu líder, fale com o seu pastor, fale com a pessoa que está perto de você. Não guarde isso para você. Porque você guardar isso para você só vai alimentando isso, vai trazendo mais culpa, como foi bem falado hoje aqui, vai trazendo esse adoecimento, vai trazendo essa questão. Então, assim, e você que é pastor, você que é líder, tenha um olhar especializado para a doença emocional. Tenta um olhar especializado para capacitar pessoas dentro do seu trabalho, do seu ministério, para acolhimento, para acolher os outros, para trazer isso, né? Tenha profissionais que você possa contar. Às vezes você não vai dar conta de tudo, você não é um psiquiatra, não é um psicanalista, não é um psicólogo, mas você tenha como. Eu já estou fazendo a minha
função ajudar alguém. Então, esse olhar para o outro, esse olhar de buscar, de entender o outro. E quem está no outro lado da ponta, no sofrimento, angustiado, já teve episódios de borderline, de vontade, fale isso, coloque para fora. Mas eu já fui falar, doutor, e fui julgado. Então, não fale com quem te julgue, mas fale com quem possa te ajudar. E também não perca a sua fé. Você que é cristão, você sabe que tem um Deus que tem cuidado de você. Nada precisa ser mais feito. Você não precisa tirar a sua vida. Quem é cristão já acredita que a sua vida já foi tirada. Você já morreu na cruz do Calvário, por aquele que te ama, aquele que cuida de você. Então se baseia na sua fé, no amor que você tem em Jesus Cristo e procure ajuda. 99% das pessoas que procuram ajuda não vão chegar nesse terrível caso, Jaica. Então, procura ajuda, fale do seu problema e acredite que possa dar certo. Eu tenho certeza que você não vai chegar a esse ponto. Esses pensamentos você vai ser curada espiritualmente, curada mentalmente e fisicamente. E você vai ter a alegria de viver, porque viver é bom, Zeca. É bom ter abundância de vida. Como seria a abundância de vida? Você viver a vida na sua totalidade, respeitando as suas condições, respeitando as situações que nós passamos, mas entendendo que a nossa vida ela tem valor, é válida, porque alguém pagou por ela. Então, somente Ele que pagou, é dele a nossa vida. Amém. Obrigado, viu, Jimmy? É extremamente necessária a sua fala. Espero que realmente ajude quem nos acompanha, quem precisa. E aliás, bom, os números são magníficos quando ele traz aqui e fala do tratamento, né? 99% escapam desse mal. E são números que sempre que a gente fala de prevenção, eles vão aumentando cada vez mais, né? Então, eu vou ser um pouquinho ousado aqui, terapia não é só para quem está doente, não. Não. É extremamente muito bom, necessário. Zeca, você falar, porque as pessoas esperam chegar numa crise, num ambiente... Não precisa chegar nesse ponto. Sim, você pode, quanto mais cedo você se tratar, melhor. Mais efetivo é o tratamento, menos doloroso é, e enfrenta isso para a vida. Então, não espere chegar num pensamento suicida, numa ideação, num sofrimento. Procure ajuda muito antes disso. Exatamente. E, é bênção, foi o que eu falei logo no começo. O conhecimento é de Deus e está aí para a gente usar, usufruir e ser bênção na nossa vida. E está aqui o Jimmy, que é bênção também. Se você quiser, você procura que vai ser bênção na sua vida. Muito obrigado, meu irmão, Zeca. Sempre pelo bom carinho. estar com vocês. Deus abençoe demais. Importantíssimo. Aliás, de repente, você está pensando em uma programação aí na sua igreja, Setembro Amarelo, não vou falar nada. Mas é uma boa. Luciano, vamos lá. Considerações finais, conclusão e uma aplicação para quem nos assiste. Legal, Zeca. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, agradecer a fala também do psicólogo e de todos vocês que ficaram conosco até esse horário. Que Deus possa abençoá-los. E tratar desse assunto é tratar de algo extremamente relevante. Eu gosto muito de psicologia, é uma das áreas que eu mais gostei de estudar. Meu filho está estudando para se tornar psicólogo. Que bom. Então, assim, é uma área que eu me identifico muito. Porque lidar com o ser humano, lidar com o comportamento humano é uma grande missão, é um grande desafio. E as pessoas que talvez estão assistindo agora e estão enfrentando esse dilema. Então, primeiramente, você que está com esses pensamentos, entenda que Deus, Ele vai te ajudar, Ele é a tua saída, Ele é o teu consolo bem presente, o teu refúgio presente no seu momento de angústia. A Bíblia, ela mostra pessoas que tiveram esse dilema e pessoas que saíram encontrando forças em Deus. Se você tem percebido alguns sintomas, alguns sinais, nós falamos alguns aqui no decorrer do programa, talvez você não tenha visto uma saída, Deus é a tua ajuda, é a tua solução. A ajuda do psicólogo, a ajuda clínica, ela é totalmente válida. O psicólogo, ele é como um dentista. Você não precisa estar com dor de dente para ir no dentista. Você pode ir para prevenir. Então, um terapeuta, ele vai te ajudar a lidar com os dilemas da vida. Talvez você não está enxergando uma saída e, de repente, alguém vem e mostra um caminho, mostra uma luz, mostra uma direção e aí você consegue seguir. Então, se você está passando por esse dilema, busque ajuda. Ninguém está ileso de passar por isso. Seja você um pastor, um líder, seja você quem for, seja você um jovem, não importa. Se você está passando por esse problema, peça ajuda. Minha segunda fala é para você, que talvez tenha alguém perto de você,
um amigo de trabalho, alguém da igreja, alguém da tua casa, que está passando por isso, que tem tido pensamento suicida, se aproxime dessa pessoa. Talvez Deus tenha te feito assistir esse programa exatamente para você olhar para essa pessoa com um olhar de cuidado. Não é julgamento, não é frescura. Isso é muito recorrente. As pessoas olharem para alguém que está passando por um problema de saúde emocional e falar, mas isso é frescura. Você vai vencer, você vai superar, e simplesmente ignora a dor da pessoa. Se coloque no lugar dela, ajude, acolha, não julgue. Se a pessoa não tem visto saída, ajude essa pessoa a encontrar uma saída. Então, se tem alguém perto de você que tem dado sintomas, abrace e acolha essa pessoa. E a minha terceira fala, para terminar, é para nós, pastores, líderes, para nós, igreja. Nós precisamos ter um pensamento moderado acerca deste assunto. Nós não podemos simplesmente espiritualizar e achar que tudo, simplesmente colocando a mão e orando, se resolve. Existem coisas que nós oramos sim, mas quando alguém está com uma perna quebrada, você não simplesmente ora. Você fala para a pessoa procurar um médico. Então, se a pessoa está com a saúde emocional dela afetada, aconselhe essa pessoa a buscar ajuda. Não demonize, acolha e ajude essa pessoa a encontrar uma saída. Então, essa é a minha fala final. Mais uma vez, agradeço você que esteve conosco até agora. Compartilhe esse programa, divulgue essa informação que você recebeu. Divulgue isso, porque com certeza vai ajudar alguém a sair do fundo do poço. Sem dúvida, essa é a nossa oração também. Vem cá, Luciano. Zeca, obrigado viu, mais uma vez. É porque eu sou teu fã. Eu também sou teu fã. Eu teu fã, cara. Obrigado, você Zeca. é demais, cara. Eu fico impressionado aí com tanto que Deus abençoa a vida desse homem e o capacita a realizar tantas coisas aí. Tem sido bênção, não só na vida do programa, na vida de quem assiste, na vida de tantas pessoas aí que a igreja, a comunidade tem auxiliado também, tá bom? Só para reforçar os contatos dos nossos convidados, à sua disposição no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. Perfil oficial que também tem as nossas enquetes. E antes de encerrar, nós vamos colocar aí o resultado da nossa enquete de hoje. Lá no Instagram, nós perguntamos se você acredita que a igreja está preparada para lidar com o caso de suicídio. Vamos ver como é que ficou a enquete? 5% escolheram a opção sim, está preparada. Então, só pelos internautas dá para ver que a igreja não está preparada. Mas vamos ver. 76% escolheram não, precisa melhorar muito. É isso que foi o diagnóstico que nossos convidados fizeram também. E a terceira opção, 19% não tenho certeza, que é muita gente também ainda em dúvida sobre o assunto. Eu espero que o programa tenha colaborado aí de alguma forma, principalmente para você que estava em dúvida e aprendeu e cresceu um pouquinho com a gente aqui, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.